Muitas pessoas nesses últimos anos disseram que a era dos heróis tinha acabado, assim como aconteceu com o Velho Oeste. Só que eu acho que não, hein? Eu acho que o pessoal tá louco, porque os Supers têm ainda mais alguns anos. E o Homem-Aranha, um Novo Dia, vem pra provar que todo mundo que disse isso tá errado. Que filmaço, meus amigos! Se pá, esse é o melhor filme da Marvel dos últimos anos. Será? E vem analisar comigo por que esse filme é o melhor filme do Tom Holland interpretando o Homem-Aranha. Depois de Ultimato, a Marvel não tomou as melhores decisões para o UCM. Foi um monte de sequência de séries das mais michurucas possíveis e diversos filmes muito ruins, para ser sincero. Lógico que tem suas exceções, mas a maioria era para descartar. E tava ficando claro que a Marvel tava se afogando na própria necessidade de conectar tudo entre si. E aquilo não tava funcionando muito bem. Eu não sei se é porque eles mataram a cara da franquia, que era o Homem de Ferro e o Capitão América, mas não tava indo muito bem não. E foi aí que começou o papo que tava precisando de um filme que seria a salvação pra Marvel, assim como foi Deadpool e Wolverine. E sinceramente, eu acho que eles não foram tudo isso, mas eu acho que Homem-Aranha, um Novo Dia, esse cara sim é esse homem. A sessão que eu fui assistir tava lotada de gente e todo mundo saiu satisfeito com o que viu. O filme não foca em um Homem-Aranha que tem todo o dinheiro do mundo pra resolver seus problemas, e sim um Peter Parker quebrado mentalmente, lutando contra a própria necessidade de contar pra MJ e pro Ned, seu melhor amigo, o que ele realmente é, passando anos lidando com as maiores dificuldades da vida sozinha, trancada em um quarto onde ninguém vê. De dia sendo o Homem-Aranha, um cara que todo mundo ama, e de noite sendo Peter Parker, que ninguém sabe da existência. E é muito bom ver o Homem-Aranha mal das pernas. Quer dizer, deixa eu explicar meu ponto pra não pegar mal. É que é muito bom ver esse ser super poderoso tendo problemas tão do cotidiano de qualquer pessoa, se conectando claramente com qualquer pessoa que pode estar vendo aquele filme. E é por isso que, na minha opinião, o Homem-Aranha e o Batman são disparados os maiores heróis da atualidade. As pessoas amam se comparar com eles, vendo as dificuldades que eles passam, mesmo vestindo aquela máscara que torna eles tão poderosos. E meus amigos, é assustador o quanto o Tom Holland tá bem nesse filme. As cenas que precisam que ele entregue essa carga dramática é bizarro de assustador. Esse cara, quando quer entregar algo bom, ele consegue muito bem. Todo mundo tá bem, pra falar a verdade. A Zendaya entregou uma atuação excelente. O John Bernthal, aquele cara que interpreta o Justiceiro, tá ótimo no filme, totalmente diferente do que a gente vê na série. Mas não me incomodou, mas eu acho que algumas pessoas mais fã raízes vão ficar incomodadas, porque ele tá um pouco mais cômico do que normalmente ele é. Mas te falo que eu gostei dessa pegada, tá? A atuação dele, junto do Tom Holland, na cena talvez mais dramática do filme, é muito boa de assistir. Se pá, a melhor cena do filme disparado. Quando chegar na parte de spoilers, eu decido qual que é a melhor parte. Eu acho que é nada mais justo que eu falar um pouco da ação, que tá muitas pessoas desesperadas, porque eles estão falando por aí que esse filme não tem uma ação frenética como normalmente a Marvel tem. E meio que estão corretos. Esse filme não é cheio de ação, mas não faz falta. As cenas de ação desse filme são extremamente cativantes e memoráveis. Lógico que são bem menores do que o recorrente. Que eu me lembre, 3 cenas muito marcantes, que é o começo, o do meio e do fim. Mas a do meio, meus amigos, ela tá com certeza top 10 da Marvel. A luta do Homem-Aranha com o Hulk é muito boa e coreografada de forma excelente. Além que nesse filme, o Homem-Aranha ganhou um power-up e ativou o Ultra Instinct, derrotando todo mundo na porrada. Lógico que tem mais uns gatos pingados pelo filme, mas eu acho que as cenas que vão ganhar edit no TikTok ao som da música Farmando Aura 3000 ou sei lá, vão ser essas mesmas. E já aproveitando que estamos falando da ação, vamos passar pelo outro ponto que todo mundo tá encabulado. E outro ponto que tá sendo muito debatido na internet é que esse filme não tem um vilão claro. A antagonista desse filme é a Jean Grey. E se você não é leigo total desse universo, você sabe que ela não é uma vilã e sim uma membro importantíssima dos X-Men. E é claro que é uma tentativa da Marvel ficar jogando esses personagens pra dar aquele sentimento, aquele gostinho do que vai ser Vingadores Doomsday. E ela faz um papel excelente de antagonista. Claramente ela não é uma vilã, ela tem um motivo por trás de estar fazendo tudo isso. Mas caiu igual uma luva. E ela tá naquela caixa de problemas muito mais fortes que o Homem-Aranha. E dá aquela sensação boa de ver esse personagem lutando contra esses problemas grandes. Que todo mundo sabe que os melhores momentos desse personagem é quando ele vai contra tudo e contra todos pra tentar salvar alguém. E meio que, logicamente, o Homem-Aranha precisa ganhar naquele famoso discurso no Jutsu, porque ele não vai ter força nem a pau pra derrotar a Jean Grey. Eu acho que agora tá na hora de entrar um pouco na história desse filme. Então, se você não quer spoiler, pode sair, porque agora eu vou contar um pouco do que eu achei sobre o enredo total. Esse filme é totalmente encaixado. Eu achei muito bem que ele não focou nesse multiverso louco que a Marvel tá tentando construir, e sim que ele foca totalmente nele mesmo, na história do próprio Peter Parker. Lógico que aparecem outros personagens que vão ser importantes pro universo,
mas ele não tem essa relevância toda pro filme. É muito mais aquele núcleo dos próprios. E que sacada incrível que o roteirista teve de não fazer a MJ lembrar do Peter. Porque em qualquer filme genérico da Marvel, eles com certeza iam voltar a memória da MJ e tudo ia transformar em um mar de rosas. Mas não é isso que acontece aqui. A MJ continua não lembrando do Peter e acontece uma das cenas que meus amigos, todo mundo da sessão ficou horrorizado. Porque simplesmente a MJ não ama o Peter Parker mais. Então, eu não sei qual que vai ser o caminho, se eles vão fazer essa suruba, que é os relacionamentos do Peter Parker nas HQs, ou eles vão fazer uma reaproximação dos personagens pra MJ de novo se apaixonar pelo Peter Parker. E sobre a transformação do Peter em aranha, o trailer me fez achar que isso seria mais importante do que realmente é. Porque mal aparece. Eu achei que ele ficaria assim. Mas o máximo que eu vi foi ele com lentes pretas e ganhando um power up. E o efeito mais negativo que ele teve é que ele ficou bravo. Bravinho, na verdade, né? Porque o máximo que ele fez foi fazer uma policial ficar um pouco de dia de férias. E meio que tudo isso acaba em pizza também. Porque essa policial nunca aparece mais. E ele ter violentado o Scorpion de todas as formas não dá em nada. Então ninguém mais fala sobre nada sobre isso. E esse modo furioso dele não aparece mais. Porque da próxima vez que ele fica desse jeito, ele já consegue controlar ele. Eu acho engraçado que esse roteiro vai de novo naquele caminho, naquele clichê dos filmes de autoaceitação, porque tudo se resume em simplesmente se autoaceitar, que ele é o Peter Parker, mas ao mesmo tempo ele é o Homem-Aranha. Eu não vou mentir que eu achei meio engraçado esse plot. E se a gente não teve muita fanservice, o cara que tá aqui só pra isso é o Hulk, porque o Banner não tem muita situação que ele faz sentido tá ali não. Eu sei que ele se encaixa com o Peter tentando desenvolver uma forma de suprimir a aranha dentro dele, mas outros personagens podiam fazer isso. Até porque o Banner não serve pra muita coisa. Porque quem dá as ideias são o Peter e ele só serve pra confirmar as ideias. Então eu achei totalmente descartável e meio fora do roteiro. Ele só serve pra aquela cena de ação no prédio abismal, que é uma das ações top 10 do MCU hoje em dia, tá? Eu achei essa cena abissalmente boa. Se você ainda não viu o Homem-Aranha contra o Hulk, você tá bobeando, cara. Aquilo foi um show de efeitos especiais. Eu sinceramente acho que o único motivo do Banner estar nesse filme é porque a Marvel precisava de alguma desculpa pra esse cara não aparecer em Vingadores Doomsday. Eu não sei se ele tá confirmado que vai aparecer, mas eu acho que não. Então, sinceramente, é uma desculpa meio boba, porque ele acaba sendo preso, mas eu acho que foi o que eles conseguiram fazer pra, no último filme, ele ter uma desculpa pra não aparecer. Eu acho que é um personagem muito forte e não vai se encaixar com Vingadores Doomsday, que já tá uma salada de personagens, vamos falar a verdade? E antes que eu me esqueça, a Jean Grey conseguir entrar na mente do Hulk, que é um monstro abissal que destrói planetas, e ela não consegue entrar na mente do Homem-Aranha. Você tá de brincadeira, hein, roteiro? Eu acho que não seria assim não, hein? O cara é literalmente um maníaco. Como que ela consegue entrar na cabeça desse cara? E do Peter Parker, que é mó de boa, ela não consegue. Achei esquisito, no mínimo. E vamos falar outra coisa, o Hulk é um beta, hein, cara? As únicas pessoas que conseguem contra esse cara são as mulheres, velho. Esse cara é o sangue da Marvel. Mas eu tô tentando caçar pelo e ovo aqui, sinceramente. Porque esse filme, ele é muito redondo. Ele é uma obra que você consegue entender ela por ela. Lógico que você precisa ver o último Homem-Aranha pra entender por que ninguém lembra dele. Mas tirando isso, sinceramente, você não precisa saber de nada na Marvel pra entender. Eu acho que é isso que torna esse filme tão gostoso de assistir. Mesmo sendo uma obra sem muito fanservice, consegue entregar tudo o que ele prometeu e ainda mais. Não precisou de Tobey Maguire, Andrew Garfield, não precisou de Thor, de Capitão América, de Homem de Ferro, não precisou de ninguém, só precisou do Peter Parker. E eu acho que é isso que faz um bom filme de Homem-Aranha. Eu falei que eu ia falar qual que é a melhor cena desse filme, e eu fico entre a cena da MJ falando do Peter que não ama ela, e a cena que o Justiceiro, depois de ter atirado no Peter, leva ele pro hospital e vê que ele consegue se salvar. As duas são muito boas, mas eu acho que a carga dramática da MJ falando que não ama mais do Peter é mais importante, então eu vou com ela. Mas pra mim, a do Justiceiro também é colossal. E eu acho que a maior qualidade desse filme, que não é uma ameaça galáctica, universal, nada disso. É o máximo alguns bairros do Brooklyn. Não que a Jean Grey não possa ser esse monstro, mas agora nesse momento ela não é. Eu acho que tá na hora de eu falar a nota. E olhando pro passado recente da Marvel, que tá bem ruim, eu acho que esse filme é um justo nota 9. Esse filme é muito bom. Se você ainda não assistiu nos cinemas, vale a pena ir. Eu sei que é meio carinho, mas desde todos esses filmes que foram lançados nesses últimos tempos, eu acho que ele é um que realmente vale esse dinheiro. Tomara que Doomsday seja muito mais dessa vibe do que Shang-Chi foi, ou qualquer desses filmes. She-Hulk, que meu Deus. Mas aí, me diz aí, o que você achou desse filme? Ele realmente é bom ou eu tô viajando? Acho que não, hein? Todo mundo tá gostando, tá amando esse filme. Eu acho difícil alguém ver esse filme e não dar pelo menos uma nota 6. Ele é muito encaixado. E sinceramente, eu acho que desses live action de Homem-Aranha, ele talvez fica par a par com o Homem-Aranha 2. Se não for melhor, tá? Eu acho que tem um pouco de nostalgia.
mas eu não vou falar disso agora. E entre as últimas obras da Marvel, eu fico entre esse filme e a série Loki, que também é absurda. Mas essa série fica pra outro dia. Então, valeu por assistir, já deixa aquele like, se inscreve pra ajudar mais pessoas a assistir esse vídeo. E tamo junto. Falou!